alunos do primeiro ano do ensino médio, sejam bem-vindos de volta. Estamos aqui com a Mari, a nossa intérprete. Tudo bem, Mari? E esta é uma aula da área das ciências da natureza. Eu sou a professora Isabela Vanhan e vamos falar sobre Ecologia 2. Na aula anterior, no bloco anterior, a gente já começou a trabalhar com esta habilidade. Então vamos relembrar qual que é? Então, avaliar e prever os efeitos de intervenções nos ecossistemas e seus impactos nos seres vivos e no corpo humano, com base nos mecanismos de manutenção da vida, nos ciclos da matéria e nas transformações e transferências de energia, utilizando representações sem aplicativos e dispositivos digitais. O que a gente viu em termos de conceitos na aula anterior? Então, nós vimos conceitos fundamentais de hábitat, nicho ecológico, fatores bióticos e abióticos. Nós também vimos os níveis de organização ecológicos. Níveis tróficos, cadeias e teias alimentares também foi assunto da aula anterior. Se você perdeu esta aula, vá lá no nosso canal do YouTube e assista. Vale a pena, vai te ajudar a entender melhor sobre o que a gente vai falar neste bloco aqui, tá bom? Nesta aula, nós vamos avançar um pouco mais. Vamos falar sobre pirâmides ecológicas e sobre ciclos biogeoquímicos do nitrogênio, da água e do carbono, tá bom? Vamos comigo? Você já pegou seu material de anotação? Mantenha aí o diáriozinho de bordo para você anotar aquilo que faz sentido para você. Vamos iniciar explorando um pouco essa imagem. Nós falamos na aula anterior que existem organismos, por exemplo, as plantas, que são considerados autotróficos. Esses organismos autotróficos são capazes de absorver luz solar e converter CO2 e água em matéria orgânica, que é a glicose, tá? Além disso, esses organismos conseguem produzir oxigênio. Bom, essa glicose, que é a matéria orgânica, ajuda a alimentar os próprios produtores, mas também sustenta toda uma cadeia alimentar. Lembrou aí do conceito de cadeia alimentar? Então aqui, por exemplo, a gente consegue visualizar os herbívoros, que se alimentam diretamente desses produtores, os carnívoros, que se alimentam desses herbívoros, e a gente também consegue visualizar aqui a ação dos decompositores, que atuam sobre todos os níveis tróficos e decompõem essa matéria orgânica, devolvendo para a natureza os elementos que os produtores reutilizarão. Então, vocês se lembram que os decompositores fazem a reciclagem da matéria na natureza, tá? Agora, tem mais um elemento que eu quero que a gente observe aqui nessa imagem, que é a transferência de energia e a perda dessa energia para o ambiente na forma de calor. Vem cá. A energia do Sol, ela é conduzida, ela é transformada em energia química associada às ligações químicas. Deixa eu terminar de escrever essa palavrinha aqui, peraí. As ligações químicas da glicose, tá? E essas ligações químicas energéticas, né, vão ser transferidas para os outros níveis tróficos, conforme esses heterotróficos se alimentam, e a energia vai junto, né? Então, a gente tem uma transferência de matéria e também de energia, tá? E conforme a gente avança nos níveis tróficos, a gente também consegue perceber a perda de parte dessa energia para o ambiente na forma de calor. Então, essa transferência, ela não é totalmente eficiente, concorda comigo? Se tem perda na forma de calor, significa que tem uma redução da eficiência desse transporte, né, dessa condução da energia ao longo dos níveis tróficos, tá? Bem, nesse contexto, a gente pode falar sobre essas pirâmides ecológicas,
que são pirâmides ecológicas? São representações, tá? Que a gente consegue visualizar como que essa energia é transferida de um nível para o outro. A energia pode passar de um nível trófico para o seguinte quando as moléculas orgânicas do corpo de organismos são comidas por outro organismo, né? E essas pirâmides fornecem um visual de como que a gente compara esses níveis tróficos de um ecossistema para o fluxo de energia, biomassa ou número de organismos. Ou seja, a pirâmide ecológica pode mostrar para a gente 3 coisas diferentes. E a gente tem pirâmides diferentes para cada um desses elementos. Então, vamos explorar cada uma delas? Vem comigo. Pirâmide de números mostra o número de indivíduos em cada nível trófico, tá? A pirâmide de energia mostra a quantidade de energia em cada nível trófico. E a pirâmide de biomassa, a quantidade de matéria orgânica em cada nível trófico, tá? Vamos começar por essa pirâmide de energia. Uma pirâmide de energia sempre vai ter a base mais larga e o topo mais estreito. Então, vai ter aquele formato de pirâmide clássico, né? Então, a gente tem esse formato clássico aqui, tá? Neste exemplo que eu coloquei, a gente tem uma base, né, com 20 mil plantas, tá? Com uma quantidade de energia enorme em relação aos próximos níveis tróficos. Então, insetos e lesmas constituem os consumidores primários. Então, repetindo, insetos e lesmas constituem os consumidores primários. Peixes representam aqui nesta pirâmide os consumidores secundários, esses 383 aqui. E existem peixes que se alimentam de outros peixes que constituem os consumidores terciários. E eles são aqui o topo dessa pirâmide, né? Percebam, por que não tem mais nenhum outro organismo acima desse nível? É porque a quantidade de energia é muito pequena. Não compensa para outro organismo se alimentar desses 21 peixes aqui, dessas espécies, tá? Porque o gasto energético para se caçar essa espécie é maior do que a obtenção que ele vai conseguir nessa alimentação. Então, as cadeias alimentares têm um limite de 4, 5, 6 níveis tróficos no máximo, contando lá dos produtores, porque os topos de cadeia são pouco energéticos e inviabiliza essa transferência de energia de forma eficiente, entende? Nós, por exemplo, seres humanos, tubarões, leões, né? Somos exemplos de animais topos de cadeia. Não compensa para outro animal alimentar-se da gente ou dos tubarões ou dos leões, porque a quantidade de energia contida naquele corpo é uma quantidade menor do que o gasto energético nessa caça. Deu para entender isso daí? É interessante a gente observar a pirâmide de energia para a gente fazer esse raciocínio, né? Bem, na pirâmide de biomassa, a gente também tem neste exemplo aqui uma pirâmide com a base mais larga e o topo mais estreito, tá? Aqui a gente tem as plantas com uma biomassa muito maior do que os outros níveis tróficos e a gente observa que a biomassa entre os consumidores primário, secundário e terciário não varia muito, né? Isso é possível? Sim, isso é possível, tá? Observem que a quantidade de organismos é diferente. E provavelmente essas espécies de peixes aqui têm um corpo, né, maior do que as espécies de peixes consumidores secundários e por sua vez maiores que os consumidores primários. Isso justifica essa diferença na biomassa, tá? E para fechar essa parte, né, das pirâmides, a gente tem também... minto, ainda não estou fechando não. Existe uma situação em que a pirâmide de biomassa pode ser invertida, tá? Então, ou seja, né, o topo é mais largo do que a base.
tá? No Canal da Mancha foi feito um estudo e a biomassa do fitoplâncton é menor que a biomassa do zooplâncton, tá? Que são micro-organismos presentes ali naquele ambiente aquático. E o que justifica isso, né? O que explica esse fenômeno, né? O fitoplâncton tem uma taxa de renovação muito maior do que o zooplâncton, ou seja, eles têm uma capacidade reprodutiva muito mais intensa do que o zooplâncton. Então, neste caso, a gente tem uma biomassa na base dessa pirâmide menor do que esse topo, tá? É o único exemplo em que a biomassa tem essa pirâmide invertida. E o número de indivíduos, a gente pode ter também pirâmides clássicas com a base mais larga do que o topo, e a gente vai ver também um outro exemplo de pirâmide invertida. Olha só, aqui tem 1,5 milhão de gramíneas na base dessa pirâmide, 200 mil insetos herbívoros, 90 mil insetos predadores desses herbívoros e um pássaro. Louco isso, né? No próximo exemplo, olha só que interessante, 200 árvores. Um número muito menor, né, do que esses 150 mil insetos herbívoros. Então, vejam, a gente tem, né, uma inversão também aqui nesse início dessa pirâmide e depois ela volta a apresentar a característica clássica de uma pirâmide com topo mais estreito. Observem que, quando a gente fala de pirâmide de energia, ela sempre tem que ter aquele formato clássico, com a base mais larga e o topo mais estreito. E quando a gente fala de biomassa e números, a gente tem exemplos de pirâmides clássicas e exemplos de pirâmides que são invertidas, tá bom? Vamos avançar um pouco mais? Já pararam para pensar onde os átomos do nosso corpo estiveram recentemente durante o seu tempo no planeta Terra? Os átomos do seu corpo já circularam por aí em outros seres vivos por muito tempo antes de você nascer. Nós estamos falando aqui de ciclos biogeoquímicos, né? O planeta Terra é um sistema fechado, a gente pode considerar um sistema fechado, né? E nas várias esferas desse planeta, na biosfera, litosfera, né? Na hidrosfera, na atmosfera, os átomos dos elementos químicos circulam, tá? E eles são transformados, né? Quer dizer, não os átomos são transformados, as substâncias são transformadas em outras e é isso que permite esse trânsito dos átomos nesses diferentes compostos, né? E quando a gente fala de ciclo biogeoquímico, a gente inclui nesse raciocínio o corpo dos seres vivos e também o ambiente. Bio é vida, geo está referindo aos lugares, né, do planeta Terra, e químicos, porque a gente está falando de elementos químicos. Então, os ciclos biogeoquímicos trata disso, do trânsito de certos átomos entre o corpo de seres vivos e o ambiente. Vamos começar falando aqui sobre o ciclo do nitrogênio? O nitrogênio está presente no ar na forma de N2. Cerca de 78% da nossa atmosfera, especialmente falando aqui da troposfera, tá? Que é a primeira camada da atmosfera, é constituída, né, por 78% deste gás. Acontece que os animais, conforme inspiram e expiram o ar da atmosfera, eles não conseguem aproveitar nada desse nitrogênio gasoso. Quem consegue, de fato, fixar esse nitrogênio e transformar ele em composto utilizável pelos organismos vivos são as bactérias, tá? Então, são micro-organismos associados a raízes de plantas que a gente chama de leguminosas, tá? Exemplo de planta leguminosa, o feijão, né? Então, o feijão é uma planta que, se a gente observa na raiz, a gente vai ver um monte de nódulos, tá? E nesses nódulos existem várias bactérias que são capazes de fixar esse nitrogênio do ar e transformar esse nitrogênio em compostos, tá? Que são assimiláveis por essas plantas, tá? Por que o nitrogênio é importante? O nitrogênio é importante para a gente construir ácido nucleico, né, que é o nosso DNA, proteínas. Então, o nitrogênio é fundamental para o crescimento do corpo dos seres vivos, tá? Então, a gente
A gente não, as bactérias fixam o gás nitrogênio, transformam ele em compostos nitrogenados, e aí as plantas assimilam, os animais se alimentam, e esses compostos orgânicos depois são decompostos para devolver esse gás nitrogênio para a atmosfera, tá? E a água? A maior parte da água na Terra é água salgada e está presente nos oceanos. Muito desta água, né, da Terra está no gelo, né, e a gente não consegue aproveitar. E o ciclo da água é um ciclo complexo que envolve mudanças de estado físico, bem como o movimento através dos ecossistemas. Então, vamos explorar juntos essa imagem? Então, a gente tem aqui água no estado líquido, deixa eu trocar a cor para ficar melhor. Então, água no estado líquido, água no estado gasoso ou de vapor, água no estado líquido de novo. Então, essas transformações de estado físico são transformações que fazem parte desse ciclo da água. A precipitação das chuvas, né, ajudam a compor todos os locais onde a água está presente no estado líquido. Quando a água passa pelo corpo dos seres vivos, a gente chama que esse ciclo de ciclo longo, né? E aí essa água é fundamental para a gente fazer todas as reações do nosso metabolismo, ela é fundamental para a sobrevivência dos seres vivos. Aliás, quando a gente procura vida fora da Terra, o primeiro elemento que a gente busca em outro planeta é a existência de água no estado líquido, tá? E o ciclo do carbono? O carbono é essencial para a constituição do corpo dos seres vivos. É economicamente importante para a gente por causa dos combustíveis fósseis e ele está presente na atmosfera na forma de CO2, que é o dióxido de carbono. Vamos direto aqui para o ciclo para a gente poder analisar? Olha só, a respiração e a fotossíntese são os dois ou as duas reações químicas biológicas responsáveis pela transformação do gás carbônico em compostos orgânicos e por devolver, né, esse gás carbônico dos compostos orgânicos para a atmosfera. Então, esse ciclo do carbono, esse dióxido de carbono, né, ele entra nos seres vivos através da fotossíntese e é devolvido através da respiração celular, tá? Acontece que não são só esses processos que estão envolvidos nesse ciclo, né? A gente ainda tem, por exemplo, a combustão dos combustíveis fósseis. E essa combustão gera um aporte maior de gás carbônico para a atmosfera do que deveria, tá? E aí a gente tem todas as alterações climáticas das quais a gente já conhece e que derivam, né, desse excesso de gás carbônico dentro ou na nossa atmosfera, né? E aí eu trouxe aqui uma questão do Enem adaptada para a gente poder analisar juntos. Vem comigo. O ciclo biogeoquímico do carbono compreende diversos compartimentos, entre os quais a Terra, a atmosfera e os oceanos, e diversos processos que permitem a transferência de compostos entre esses reservatórios. Os estoques de carbono armazenados na forma de recursos não renováveis, por exemplo, o petróleo, são limitados, sendo de grande relevância que se perceba a importância da substituição de combustíveis fósseis por combustíveis de fontes renováveis. A utilização de combustíveis fósseis interfere no ciclo do carbono, pois provoca... Eu vou dar aí 30 segundos para você ler essas alternativas. Eu quero que você leia de forma bem crítica, tá? Cuidado para você não passar por essa letra A e já sair marcando, ok? Porque ela fala assim, aumento da porcentagem de carbono contido na Terra inteira. Será que a Terra inteira vai ter esse aumento dessa porcentagem? Não, né? Lembra que eu falei no início dessa aula que a Terra é um sistema fechado? Então, não, tá? Redução na taxa de fotossíntese? Também não. Aumento da produção de carboidratos de origem vegetal? Também não. Isso aqui tem a ver com fotossíntese, tá? Então, isso daqui nem isso, nem isso.
Aumento da quantidade de carbono presente na atmosfera. Opa, essa é a resposta. Então, quando a gente queima combustíveis fósseis, a gente está emitindo excesso de gás carbônico para a atmosfera, ok? O que a gente aprendeu nessa aula? Então, a gente falou sobre as pirâmides ecológicas e sobre esses 3 ciclos biogeoquímicos aqui, nitrogênio, água e carbono. Eu agradeço muito a sua atenção. Até a próxima!